A força dos acontecimentos costuma atropelar as maiores e mais colossais estratégias e maquinações políticas. Vejamos o caso aqui do Donald Trump, que quer acabar essa guerra da Rússia contra a Ucrânia de qualquer maneira. Ele já tentou várias vezes e agora está meio impaciente e já anunciou para amanhã um telefonema aos presidentes da Rússia e da Ucrânia para pôr fim a essa guerra. E o que tem no meio disso tudo? Tem aí a reunião dos BRICS, dos chefes de Estado dos BRICS em julho, e que vai justamente traçar uma nova ordem mundial que é tudo o que o Trump não quer, porque vai contrastar com o poder americano e também o poder europeu que há 2000 anos mandam no mundo. Vejamos aqui essa notícia do G1. Trump diz que falará com Putin e Zelensky na esta segunda-feira, dia 19 de maio de 2025. O presidente dos Estados Unidos afirmou que debaterá cessar-fogo com os dois líderes. Kremlin disse também neste sábado que não descarta encontro entre Putin e Zelensky. Na sexta-feira, no caso anteontem, delegações dos dois países fizeram o primeiro encontro desde o início da guerra. Olha aqui, esse encontro realmente foi frustrante, porque foi tomado ali, por causa das maquinações ou da instrumentalização que quiseram fazer do encontro. Foi o caso do presidente da Ucrânia, que quis dar um ultimato ao Putin, dizendo que exigia a presença dele e já ia lá para o local do encontro em Istambul, na Turquia. Ora, o Putin não tragaria aquele sapo, e foi o que foi feito. Resultado, a reunião praticamente não deu em nada a não ser uma troca de 1000 prisioneiros. De qualquer maneira, abriu as portas para uma negociação de peso, porque ali foi realmente avaliado através de assessores, assessores que estão ali com a mão na massa e não os presidentes, que estão sempre assim. Eles encaminharam muita coisa. E o Trump, que também tem senso de oportunidade, achou um momento crucial para acabar com a guerra. Ele tinha prometido de resolver a guerra no primeiro dia do seu governo, que era um exagero. Ele sabia muito bem disso, mas ele é um homem grandiloquente, que gosta da hipérbole, de tudo muito exuberante. Acabou se frustrando de alguma maneira. Mas terá nessa reunião provavelmente uma oportunidade de pelo menos estancar aquele conflito que, segundo o próprio Trump, consome 5.000 vidas, tanto de um lado quanto de outro, por semana, o que é também um tanto exagerado essa estatística do Trump. Mas vejamos. Então o que aconteceu foi aquela reunião, não é? Está aqui uma foto da reunião, um pouco desfocada por causa dessa imagem de YouTube. O anúncio acontece um dia depois do primeiro cara a cara, o tete-a-tete, entre delegações da Rússia e da Ucrânia, desde o início da guerra, que foi esvaziado pela ausência de Putin e Zelensky e terminou sem um acordo de cessar-fogo, mas com promessas de ambas as partes de seguir com o diálogo, além de uma troca histórica de prisioneiros. Bom, mas isso tudo vem quase como um pano de fundo para essa reunião dos BRICS, no Rio de Janeiro, nos dias 6 e 7 de julho. Lá estarão presentes todos os chefes de Estado dos BRICS, à exceção do Putin, que contra a cabeça do qual se tem aquele mandato de prisão internacional determinado pelo Tribunal Penal Internacional. Ele não pode vir.
Mas isso também não vai significar muita coisa, porque poderá participar ativamente das negociações através de videoconferência. Então, ali, os chefes de Estado já estarão ali acordados em muita coisa. Então, a gente recorda que o Lula foi para a Rússia. Na Rússia se encontrou tanto com o Putin e com o Xi Jinping. E de lá partiu para a China, para um encontro ali até mais específico, não é? Porque ali estavam os ministros do exterior dos 34 membros da CELAC, que é a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. Além desses ministros de Estado do exterior, estavam também os dois outros presidentes, Gustavo Petro, que já é convidado especial do Lula para entrar no BRICS, e o Gabriel Boric, que também está agora assumindo uma posição mais progressista, apesar daquele seu alinhamento quase que automático com as políticas de Washington. Então estava lá o Boric cooperando, né, para que desse certo aquela reunião da CELAC com os chineses. Olha, ali foi já feito muito acordo, inclusive comercial e de cooperação técnica, sobretudo nesse campo da tecnologia e da infraestrutura. Então, uma reunião de julho, que vai ser justamente para selar todos esses acordos e realmente dar vida nova ou dar uma musculatura maior a esse novo mundo que começa a surgir a partir dos BRICS, não é? Que é justamente a de conduzir o mundo através não mais de uma superpotência, ou tendo a superpotência ali do lado, mas conduzida pelos dirigentes das potências ocidentais que já vão se mostrando grandes potências, não é? E não se trata apenas da China, não é? Que ali já demonstrou através de sua tecnologia, principalmente, não é? Nessa área de carros elétricos, de telefones celulares, também de infraestrutura, mas também da Rússia, que agora é considerada pelo próprio secretário-geral da ONU como um país mais poderoso militarmente do que todos os 32 membros da OTAN reunidos. Vamos ver essa notícia aqui também, que é muito significativa e ilustrativa do momento que vivemos hoje. Secretário-geral da OTAN, esse cidadão aqui, o holandês, chamado Mark Rutte. O que diz ele? Chefe da OTAN diz que a Rússia é superior ao bloco, ou seja, da OTAN. E a OTAN o que é? É a organização do Tratado do Atlântico Norte, composta ali de quem? Dos Estados Unidos, de praticamente todas as grandes potências ocidentais, como Inglaterra, França, Japão, Canadá, etc. Então, todos esses países ali unidos com a União Europeia, não é? Eles estão abaixo do poder militar da Rússia. E por quê? Vamos entender bem o pensamento do Mark Rutte. Ele diz que a Rússia, de Vladimir Putin, está em uma posição de vantagem em relação ao bloco militar, que é o bloco da OTAN. A declaração de Rutte aconteceu nesta quinta-feira, 15 de maio de 2025, durante uma reunião informal de chanceleres da aliança na Turquia. De acordo com Rutte, a Rússia sozinha produz mais munição do que todos os 32 membros da OTAN juntos, em um período mais curto de tempo. Isso explicaria a superioridade russa na guerra atual
com os ucranianos, apesar do apoio massivo enviado pela aliança, que é a OTAN. E ele especifica: a Rússia, em alguns cálculos, está produzindo em 3 meses, em termos de munição, o que toda a OTAN produz em um ano. E a Rússia tem apenas 5% do tamanho da economia geral da OTAN, disse o secretário-geral da aliança, durante encontro com o ministro das Relações Exteriores de Nações do Bloco, realizada na cidade de Antália. A cidade de Antália fica ali na Turquia. Essa Antália fica na Turquia. A Turquia, em cuja capital, Ankara. Depois, na cidade de Istambul, também houve aquelas reuniões dos representantes da Rússia, era uma equipe, não é, de segundo escalão, e da Ucrânia, para acertar aqueles encontros, para acertar justamente termos para estabelecer uma trégua. E não deu certo porque houve maquinação, houve muita instrumentalização, inclusive da União Europeia, que deu quase que um ultimato ao Putin para fazer um cessar-fogo de 30 dias, que obviamente não interessa à Rússia, como a gente vai ver nesse material a seguir, que é justamente um dos maiores ataques que a Rússia fez à Ucrânia. A Rússia lançou, na madrugada deste domingo, aquele que se tratou do maior ataque contra a Ucrânia desde o início da sua invasão contra o país. Segundo a Força Aérea Ucraniana, foram lançados 273 drones russos, 88 dos quais foram abatidos, enquanto 128 desapareceram dos radares. De acordo com o governador de Kiev, pelo menos uma mulher morreu na região e 3 outras pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas. Para além de Kiev, foram também registados danos em Dnipropetrovsk, bem como em Donetsk. No sábado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou estar a planear telefonar aos homólogos russo e ucraniano na segunda-feira para discutir o eventual fim da guerra. Uma decisão que surge na sequência das recentes conversações diretas realizadas na Turquia, que culminaram numa troca de prisioneiros. Nas situações de guerra, cada lado querendo avançar o máximo possível sobre o adversário para mostrar posição de força, ou seja, para ter mais cacife nas negociações. Agora, a conclusão de tudo isso que eu tiro é justamente a força dos acontecimentos que preparam, que poderão fortalecer em muito a reunião dos chefes de Estado do BRICS. Prestem atenção nesta data, 5 e 6 e 7 de julho, na cidade do Rio de Janeiro. E não será mais ali naquele prédio do Niemeyer, do antigo Ministério da Educação, prédio que foi vetado pela segurança lá dos chefes de Estado, que preferiram organizar essa reunião na sede do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, onde foi realizada a reunião dos chefes de Estado do G20 há poucos meses. Também ali no Rio de Janeiro, é o Brasil ali na frente, não é, dos acontecimentos mundiais ou das notícias.